Bem-vindo ao podcast da Home Church no Japão. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Se você quer mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou então através da nossa página no Facebook, Seva Japão. Deus abençoe você através desta mensagem, em nome de Jesus. Tua palavra me restaura e me faz crer somente em Ti. Bom, amém, né? Eu até comentei lá de manhã, eu falei assim, depois de um vídeo desse, você não tem como pregar, porque ele já falou tudo, né? Mas é verdade, sabe? Assim, às vezes a gente se coloca em lugares onde Deus não quer que nós estejamos. E quando surgiu essa ideia de estar ministrando Ruth, o pastor Vitor falou, vamos pregar Ruth, vamos ler a história, vamos ler o livro de Ruth, né? E vamos, entre nós pastores, vamos cada um pegar um capítulo, vamos estudar junto, vamos fazer alguma coisa diferente, né, na igreja e tal. E aí, eu confesso a vocês que eu falei, eu tô fora. Eu deixo o pastor Gils pregar, o Gustavo que está aí no processo, Josi, né? Está todo mundo aí no processo, começando, né? Então deixa eles estão aí aprendendo, estão fazendo a diferença, né? Então eu vou deixar eles e eu fiquei quietinha na minha. Mas eu fui ler o livro. E fui ler o livro de Ruth, e li, e reli, e reli, e reli. E quando eu me deparei com o capítulo 2, eu fiquei assim, eu fiquei realmente assim, de boca aberta. Eu fui totalmente tomada pelo Espírito Santo. E eu vi que aquela palavra ali era que eu estava vivendo. E era uma palavra que eu precisava sair do meu conformismo, do meu lugar de conforto e fazer o que Deus me chamou para fazer. E ali eu comecei a ler, e o Vitor falava para mim, mas você não para de ler esse livro, você não para toda hora, não sei o quê, né? E eu falava assim, baby, você não tem noção de como que Deus está falando comigo aqui nesse capítulo. E assim, é muita revelação, é muita coisa assim que eu nunca imaginava que dentro de um capítulo, de um livro da Bíblia, Deus poderia falar tanto, poderia ter tanta riqueza. E eu confesso a vocês que nesse período em que eu estava lendo, estudando, eu fui curada. Eu fui tocada por Deus e eu estava disposta a abrir mão do meu chamado. Eu estava disposta a ser a esposa do pastor. Eu estava disposta a cuidar das crianças, a estar no chá de mulheres, a participar dos eventos. Mas Deus... Desde quando eu me converti, Deus sempre falou comigo, você tem um ministério de ministrar a palavra, de estar trazendo cura, restauração para as pessoas. E eu sempre corri disso. E eu confesso a vocês, quem me conhece, já está comigo caminhando aqui, pelo menos nós já temos 2 anos de Nagoya, sabe? Que já tem muito tempo que eu não vou aqui na frente pregar a palavra. Eu posso até cuidar das crianças, fazer uma coisa, fazer outra, mas pregar a palavra de Deus, que é estar aqui, trazer essa responsabilidade, porque isso aqui é responsabilidade. Porque eu não estou falando o meu sentimento, eu não estou falando o que eu penso, eu estou pregando a palavra de Deus. E é muito sério. E aí Deus me curou, e Deus me tirou daquela caverna que eu estava vivendo. E muitas das vezes, eu confesso a vocês, que eu entrava na igreja indiferente. Eu estava aqui para cumprir o meu ritual. Eu estava aqui para cuidar das minhas crianças que eu amo. Eu estava aqui para poder ajudar, colocar uma cadeira no lugar. Mas muitas das vezes, eu estava diferente, a palavra pregada, ao louvor sendo ministrado. E quando Deus falou comigo, eu falei, Senhor, será que alguns dos meus irmãos estão assim também? E eu comecei a orar por vocês. Porque da mesma forma que o diabo tentou me paralisar, ele pode estar tentando paralisar você, de cumprir o chamado, de cumprir o que Deus te chamou para fazer. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, porque quando eu li esse capítulo e eu vi o versículo, esse capítulo 2, e eu vi a postura de Ruth, e como as atitudes, as escolhas de Ruth mudou a história dela e mudou a geração dela, Deus quer mudar a nossa história também.
E muitas das vezes nós estamos indiferentes, parados, conformados, e está tudo bem do jeito que está. Mas Deus quer nos levar além, como Ele fez com Ruth. Então, eu gostaria de convidar vocês, né? Eu só queria deixar avisado para vocês que aqui não vai ter nenhum teólogo dando aula para vocês. Não vou dar nenhum panorama bíblico para vocês. Eu não vou dar nenhum fundo histórico. Eu não vou ensinar vocês palavras em hebraico. Eu não vou ensinar vocês palavras em grego, tá? Mas eu vou falar com vocês o que Deus falou comigo. E eu creio que a palavra de Deus que transformou a minha vida pode transformar a sua. Então eu gostaria de ler com vocês o capítulo 2. E eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé. E talvez muitos de vocês aqui vão fazer algo que vocês nunca fizeram na sua vida. Porque nós vamos ler o capítulo 2 inteiro. Então você vai ler talvez o capítulo inteirinho da Bíblia, numa hora. Amém? Então eu gostaria de contar até 3. E você vai ler o capítulo 2 aí na sua Bíblia, do seu jeito. Mas eu gostaria de pedir a você que você lesse, não somente para ler, porque às vezes a gente lê a Bíblia só por ler. Mas eu gostaria que você abrisse aí esse capítulo 2, lesse e pedisse discernimento espiritual para que você possa entender e reconhecer o que Deus quer falar com você específico. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é para individual. Ela vai falar com cada um aqui de uma maneira especial. Então, se você estiver com o coração aberto, com a mente ligada e discernimento espiritual, eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado nessa noite. Amém? Então eu vou contar até 3. Eu quero te convidar a ler o capítulo 2 de Ruth. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? 1, 2, 3. Amém. Pode começar a ler. Amém? Você leu um capítulo da Bíblia. Você pode falar isso para os seus amigos. Amém? Pode se sentar. Seu Deus, nós acabamos de ler a Tua Palavra. E nós pedimos a Deus que o Senhor fale conosco de uma maneira viva e eficaz. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, nós confiamos no Senhor e esperamos no Senhor, Pai. Fala com meus irmãos, usa-me, Senhor, porque eu não sou nada, simplesmente o canal do Senhor. Então, prepara o coração deles, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, gente, nós vimos, né, o vídeo terminou como? Noemi e Ruth voltando para Belém de Judá. Né? Elas estavam em Moabe e elas estavam voltando para a terra onde o pastor já até nos ensinou, que é Belém de Judá, que é a casa do pão, o lugar de louvor. Lembra disso? E é muito interessante porque Moabe representa morte, renúncia, tristeza, né? E elas abriram mão daquilo e voltaram para a casa do pão, o lugar da adoração. Só que, eu não sei se vocês lembram, que o pastor até deu ele deu um exemplo aqui da postura de Ruth e da postura de Noemi. Quando elas entraram ali em Belém de Judá, qual foi a primeira coisa que Noemi fez? As mulheres chegaram e falaram, você é Noemi? E ela, não, eu não sou Noemi, agora me chame de Mara, porque eu sou amarga. Não é? E ela com certeza de cabisbaixo, triste, com vergonha, ali mal, né? Mas Ruth não, Ruth chegou e tipo assim, eu estou entrando na casa do pão, tem alguma coisa boa aqui, deixa eu ver aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, aonde eu posso ir, o que Deus quer fazer através de mim, o que quer fazer na minha vida neste lugar. Então a nossa postura, os nossos olhos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas determinam completamente o nosso futuro. E eu vejo aqui que Ruth, Deus mudou a história dela, Deus transformou, escreveu a história dela por causa da atitude que ela teve. Porque ela poderia ter feito como Orfa fez. Ela poderia ter ficado em Moabe. Ela poderia ter ficado lá e escolhido outro marido, ficado na terra dela, ali ela estava mais protegida.
Mas não, mas ela decidiu ir para o lugar, decidiu firmar, continuar firme na aliança que ela tinha feito com a sogra. E ela falou, não, o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth provou ali, através da atitude dela, que independente do lugar onde ela estava, ela ia ser fiel à sogra dela. E aonde ela estivesse, ela sabia a identidade dela e quem estava com ela. Então, quando ela chegou naquele lugar, eu vejo assim, eu imagino Ruth. Eu cheguei na casa do pão, na casa do louvor. Eu estou no lugar agora onde Deus está. E muitas das vezes, nós nos vemos neste lugar e nós podemos nos tornar como Noemi. Agora eu estou na casa do pão. Agora eu estou na casa do louvor. Então, agora eu estou segura e se acomodar. Mas Ruth não. Ruth, ela chegou na casa do pão, na casa do louvor, e ela falou, aonde eu vou catar espiga? Aonde eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa, onde eu vou buscar o nosso sustento? Então, há duas diferenças. Atitudes ali mudam a história. Então, quando ela estava ali, eu vejo que Noemi, ela estava confortada, ela relaxou, eu cheguei no lugar seguro. E muitas das vezes nós nos vemos assim. Nós nos vemos num lugar seguro, mas nós estamos acomodados, relaxados, nós não estamos buscando fazer algo além. Nós não queremos arriscar. Nós não queremos ver o que Deus tem para mim, o que eu posso fazer além, o que eu posso fazer, onde eu posso colher algo a mais. Então nós precisamos sair desse comodismo. Então nós precisamos sair deste lugar de conforto. Não, eu estou na casa do louvor, eu estou na casa do pão. Tá bom do jeito que tá, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho saúde, meus filhos estão bem. Mas não, Deus quer que você faça algo a mais. Deus não quer que você fique neste lugar aí paradinho. Que foi o que Deus falou para mim. Sai daí, André, sai dessa caverna. A sua história está sendo escrita. Se você ficar aí, a sua história vai ficar aqui, vai parar. Mas Deus tem algo melhor para você. Deus quer ver suas filhas te seguindo. Deus quer ver suas filhas olhando o seu exemplo. Deus não quer que suas filhas sejam esposa de pastor. Suas filhas querem te ver uma mulher que fez a diferença. Uma mulher que fez história. Uma mulher que abençoou. Uma mulher que foi além. Uma mulher que sonhou. Uma mulher que não ficou parada na casa do sustento. No lugar do louvor. E ali Deus foi falando comigo e a postura de Ruth, para mim, foi o que determinou o futuro dela, porque nós sabemos que ela acabou sendo ali a geração de Davi e de Jesus. Pensa, ela mudou a nossa história, ela mudou a nossa geração. Ruth, ela tem o dedo na nossa história, ela escreveu a nossa história. Então, se você parar daqui e olhar para daqui 50 anos, daqui 100 anos, o que seus netos vão falar? Foi o meu avô que começou. Foi a minha mãe que começou. Foi o bisavô que começou. Então, nós temos algo para deixar, nós temos um legado para deixar. E eu vejo que a postura de Ruth aqui, as atitudes de Ruth, a escolha de Ruth, a visão, ela ter ido aonde eu vou catar espigas. E sabe de uma coisa, gente? Ela foi catar resto. Ela foi catar resto. Ela se humilhou. Ela não tinha vergonha. Ela não teve vergonha. Ela foi, né? E eu vejo que na nossa vida tudo começa através de nós. O primeiro passo tem que ser nosso. O primeiro passo tem que ser nosso. A gente pode contar com os irmãos, a gente pode contar com o pastor, a gente pode contar com os amigos, mas se a gente não dá o primeiro passo e tomar decisão, nada vai acontecer na nossa vida. Eu vi que eu estava num lugar de conforto, eu vi que eu estava na caverna, gente, tinha dia que eu saía do culto, que eu saía dos lugares, brava comigo mesmo, porque eu entrava e saía indiferente. É tipo assim, o pastor falava durante a semana, colocava os vídeos, colocava as coisas. Se eu não lesse, às vezes eu não lembrava da palavra que ele estava pregando aqui domingo. Apesar que eu estava lá com as crianças, mas domingo eu escuto o culto. E muitas das vezes eu falei, Senhor, me perdoa, eu não posso ficar desse jeito. Eu não posso ficar desse jeito. Eu não posso me relaxar no lugar da casa do pão ou no lugar do louvor, eu não posso.
E eu tomei o passo, eu falei, não, eu preciso orar, eu preciso decidir sair disso. E aí eu busquei algumas irmãs minhas ali de Shizuoka, teve algumas daqui também de Nagoya que orou comigo e jejuou comigo. Orou por mim e jejuou pela minha vida. E eu agradeço a Deus porque eu sei que é a oração de vocês que me sustentam. E esse tempo que eu orei e jejuei, o Espírito Santo foi bem claro naquela vigília. Ele me tirou nitidamente daquela caverna. Naquela vigília que nós fizemos, eu tive convicção de que eu precisava sair de onde eu estava. E eu dei o primeiro passo. E aí eu comecei a estudar o livro de Ruth. E hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Então eu não sei qual é o primeiro passo que você precisa dar na sua vida hoje. Você precisa sair do seu lugar. Deus quer escrever a história da sua vida. E Ele não pode ficar te olhando parado e acomodado onde você está hoje. Então, Ruth, quando ela chegou ali naquele lugar, ela não se acomodou, ela não se relaxou, ela não se contentou em estar somente naquele lugar. Ela buscou um campo para colher espigas. E eu vou dizer uma coisa, Ruth, ela foi corajosa. Ela arriscou a vida dela. Porque por ela ser moabita, ser estrangeira numa terra desconhecida, ela poderia ter sido abusada por qualquer homem, porque eles tinham o direito de fazer qualquer coisa com ela. Ela poderia ter sido morta, mas não. Ela foi catar resto, ela se humilhou e ela falou, as espigas, o restinho que eu colher hoje é o que vai me trazer sustento. E muitas das vezes a gente não está satisfeito com o restinho que nós temos, com as espigas que nós temos hoje. E a gente só está reclamando, e a gente não reconhece o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, o pouquinho hoje que você está colhendo, pode ter certeza que Deus está preparando o seu coração, Ele está vendo a sua atitude, Ele está vendo a sua postura. Porque se você continuar murmurando e reclamando do que você tem hoje, Ele nunca vai te dar mais. Ele não vai mudar a sua história. Então, a gente precisa mudar a nossa postura e parar de reclamar, e parar de murmurar, e parar de ficar olhando para o que as pessoas têm e não pelo que você não tem. Você tem que dar graças ao Senhor pelo que você tem hoje, porque o seu coração grato é onde Deus vai te levar em lugares que você nem espera e imagina. Então nós precisamos mudar o nosso coração. E quando Noemi, ela ficou ali no cantinho dela, ela já estava bem ali, ela falou, não, eu já estou no meu lugar, eu estou aqui confortável, eu estou bem, eu estou no lugar de onde eu não devia ter saído. Ela ficou, não, Ruth foi. E ela foi, e ela se arriscou, e ela foi catar resto, e ela não teve vergonha e nem medo. E ela deveria ter, mas mesmo parecesse humilhante a situação dela estar catando resto, ela foi. E aí, quando ela chegou naquele lugar, eu vejo que foi onde Deus começou a escrever a história dela. Porque ali no vídeo, o pastor falou, né? Que coincidentemente, Ruth caiu no campo de Boaz. Mas eu quero te dizer algo, não existe coincidência para Deus. Todo lugar, todas as pessoas que entram na nossa vida têm um propósito. Para Deus não existe acaso. Para Deus não existe coincidência. Você não está no Japão à toa. Você não conheceu essa pessoa que está do seu lado à toa. Você não casou com esse homem à toa. Você não tem os filhos que você tem à toa. Deus está querendo escrever a sua história. E tudo tem um propósito. E eu vejo que quando Noemi foi para o campo de Boaz, Ruth foi para o campo de Boaz, foi aonde Deus começou a escrever a história dela. E aí nós vimos, né, a postura, Ruth ali catando as espigas, catando o restinho, e ela ia, ela não parava, ela não descansava. E aí quando Boaz chegou ali no campo, o que Boaz fez? Ele chegou para os empregados e falou, quem é aquela moça ali? E os empregados, aquela ali é Noemi, aquela ali é Ruth. A Ruth, aquela que chegou, que voltou com a sua sogra, a Noemi. Sim, é ela, sim, eu sei do que ela fez, eu sei das renúncias, eu sei das entregas dela, nós lemos aqui na Bíblia. E o que Boaz fez quando ele sabia que Ruth era Ruth? Automaticamente ele abençoou ela. Seja abençoada pelo que fizestes. Eu sei da tua história.
Eu sei do teu caráter. Eu fiquei sabendo da tua história de fidelidade com a tua sogra. E eu vejo, gente, que muitas das vezes, Deus, eu trouxe isso para mim aqui, foi uma revelação. Que Boaz, para mim, é a figura de Deus nas nossas vidas. É a figura de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, Ele aceita a gente do jeito que a gente é. Deus, Ele aceita a gente mesmo sendo estrangeiro. Deus aceita a gente mesmo a gente sendo ruim. Deus aceita a gente mesmo a gente fazendo tudo que nós fizemos. Ele nos aceita. E eu vejo aqui que quando nós estamos no lugar certo, Deus muda a nossa história. E quando o Boaz, ele olhou para Ruth e falou, você é aquela, então seja tu abençoada. E deu ordem aos seus empregados, protegem ela, não faça nada de mal com ela. E deixe cair espigas propositalmente para que ela colha além. Será que tem alguma coisa aí? Será que é coincidência? Ou é o que Deus faz na nossa vida, todos os dias? Deus não está deixando você colher espigas aí fora do normal? Porque nós temos colhido tanta coisa que nós não merecemos. Nós temos recebido tanta coisa de Deus que a gente não merece. Porque Deus conhece nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Mas o amor dele é muito maior. O cuidado dele por nós é muito maior. E eu vejo assim que a pessoa de Boaz é a pessoa de Deus para nossas vidas. Ele nos aceita. Boaz, ele simplesmente foi lá e abençoou Ruth. Ele foi lá e falou assim, bendito seja tu. Quantos anjos, quantas ordens de Deus que Deus já deu para os anjos dele te proteger. Quantos acidentes talvez você já foi liberto, foi livre. Quantos maus que estava prestes a te ocorrer e Deus falou, não, vai ali proteger. Deus colocou os anjos dele para nos proteger. Eu vejo isso, gente, na minha vida. Quem já passou pelo encontro de Deus sabe um pouco da minha vida. Sabe um pouco do meu passado negro. Mas eu vejo que eu sou Ruth. Eu me coloquei no lugar de Ruth, porque eu mesmo sendo merecedora, mesmo sem ter aceitado Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele me protegeu várias vezes. Quantas vezes, gente, eu cheguei em casa, que eu não sabia como eu tinha chegado, de tanta droga e bebida que eu tinha usado. Quantas vezes eu saía de New Jersey dirigindo o carro louca, doida, sem saber como que eu estava. Eu ia para Nova York, passava o dia à noite bebendo e usando droga em Nova York e chegava em casa e não sabia como eu tinha chego. Como eu dirigi de um estado para o outro. Eu não lembro. E Deus me protegeu. Deus me guardou. Por quê? Porque Ele já estava escrevendo a minha história. Ele sabia o momento que eu ia conhecer o Vitor. Ele sabia o momento que o Vitor ia achar aquela droga dentro do meu bolso e pegar e jogar aquela droga na minha cara e falar, André, você não precisa disso. Nós vamos passar fome. Nós vamos mudar de emprego. Você vai fazer o que tiver que fazer, mas isso aqui não te pertence. Eu conheço o seu coração. E quando o Vitor falou aquilo para mim, eu tinha convicção. Hoje eu tenho convicção no meu coração que era Deus falando para mim. Então, as pessoas que Deus coloca na sua vida não é acaso. Os lugares que você vai não é por acaso. E eu me coloquei ali e eu falei, Senhor, como o Senhor me ama. E muitas das vezes, sabe o que me chama muita atenção aqui? Muita atenção. É que Ruth, ela nem tinha sido remida ainda por Boaz e estava sendo abençoada. E muitas das vezes a gente está aqui na casa do pão, na casa do louvor, sendo abençoado, sendo agraciado de Deus, e nós ainda não fomos remidos verdadeiramente. Por quê? Porque nós estamos acomodados. Porque a gente está reclamando da vida. Porque a gente não reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador verdadeiramente, 100% como Ele deve ser reconhecido. Porque Jesus, Ele é às vezes Deus na nossa vida, Ele é Senhor na nossa vida, só quando a gente precisa. Então, quando eu comecei a ler e eu falava com o Vitor, e o Vitor falou assim, bem, para de ler esse negócio. Eu falei, Vitor, você não tem noção, baby, Boaz é Deus na nossa vida.
Aí eu falei para ele, eu até falei, se prepare, porque eu falei para ele, David, a gente precisa de estudo teológico sobre Boaz, porque esse homem aí é bênção. Aí eu pode se preparar que ele vai fazer alguma coisa para nós. Mas, gente, é assim, aquilo ali foi direto no meu coração. Foi direto no meu coração. Porque a gente está muito confortável. A gente está muito quieto, está tudo muito bom. Mas Deus quer escrever a nossa história. E Ele quer tirar a gente do conformismo. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer que a gente vá além. Então, não existe coincidência para Deus. Deus, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, aonde Deus nos coloca, é porque Ele quer nos usar e quer nos abençoar. Então, quando Boaz chegou ali no campo e ele perguntou, e ele quis saber e tal, automaticamente ele já aceitou ela, ele já mandou proteger ela, ele já mandou dar alimento para ela. E é a mesma coisa que Deus faz com nós. Deus nos protege, nos guarda, nos dá sustento, Ele nos abençoa. E é uma coisa que me chamou a atenção, que ali está escrito que Boaz lembrou Ruth. E eu lembro do que você fez com a sua sogra. E eu tenho certeza que Deus lembra das suas renúncias. Eu tenho certeza que Deus lembra dos nossos sacrifícios, das nossas entregas. Ele sabe, Ele está vendo as nossas atitudes. Então tenha certeza que o que você está entregando, que você está renunciando para Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena. Não fique com medo de renunciar e não fique com medo de arriscar, porque para Deus vale a pena. Você pode até falar assim, mas é loucura, mas para Deus vale a pena. Deus, Ele é expert de converter maldição em bênção. Ele é expert de surpreender a gente. Gente, vocês não têm noção de como Deus me surpreende todos os dias. Todos os dias Deus usa alguém, abençoa, levanta uma situação, faz alguma coisa para me abençoar e eu fico assim, Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Mas Deus está olhando as nossas renúncias, as nossas entregas, as nossas atitudes, o nosso coração. Amém? Então não existe coincidência para Deus. O nosso primeiro passo tem que ser nosso. E o segundo não existe coincidência para Deus. Deus está escrevendo a nossa história. Amém? Deus, Ele está vendo as tuas entregas, as tuas renúncias e a tua fidelidade. Amém? Nossas entregas, nossas renúncias, a nossa fidelidade vai abrir portas no futuro. Tenha certeza disso. Ruth não caiu no campo de Boaz à toa. Deus já estava ali preparando. Pensa, Ruth caiu na fazenda, no campo do remidor dela. Gente, você não caiu nessa igreja à toa. Deus não colocou essa pessoa no seu caminho à toa. A pessoa não falou de Jesus para você à toa. Tem um propósito. E Deus quer escrever uma história. Independente do tempo em que você vai estar. Mas seja ousado e usado por Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele vai mudar a sua geração futura. Em nome de Jesus. Amém? E o nosso terceiro ponto aqui seria que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. A gente precisa estar no lugar certo. Ruth caiu no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo. Não fique no lugar do comodismo. Você pode estar sentado aqui achando que está tudo bem, mas o seu coração está completamente errado. A sua visão está completamente distorcida. Você está aqui, mas o seu coração está em outro lugar. Você está aqui, você está na presença de Deus enquanto Ele estiver te abençoando. Mas quando você passa por uma luta, você ainda questiona. Você ainda duvida de quem é Ele. E Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer que nós estejamos no centro da vontade dEle. E estar no centro da vontade dEle é crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E se nós o amamos verdadeiramente, todas as coisas verdadeiramente ocorrem para o bem daqueles que o amam. E Ele tem um propósito para aquilo. Ele está moldando o nosso caráter. Ele está mudando a nossa vida. Ele está preparando o terreno para a gente colher. Porque Deus, Ele não é irresponsável. Ele não coloca nada nas nossas mãos se a gente não está preparados para cuidar. Então, às vezes você está pedindo Deus uma coisa aí, Ele não te dá. Não fique com raiva dele não, porque Ele não é irresponsável te dar. Porque se Ele te der, ou você abandona Ele, ou você vai fazer besteira. Então, nós precisamos confiar no poder de Deus e entender que no centro da vontade de Deus é o lugar onde nós devemos estar.
Ruth caiu ali no campo de Boaz, e era o lugar onde ela devia estar. E quando ela foi aceita por Boaz, quando Boaz abençoou ela e deu para ela e falou assim: filha, vá, coma com os meus empregados, não saia para outro campo, fique com as minhas moças, esteja num lugar aonde você vai se sentir segura. Porque ele sabia que se Ruth saísse para outro campo, ela poderia perder a bênção dela. Se Ruth saísse para outro campo, ela poderia ter sido abusada. E a história dela não ia ser terminada. Então nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos entender que é na presença de Deus, na presença do nosso remidor, na presença daquele que quer mudar a nossa história, é um lugar seguro. Em nome de Jesus, a gente precisa entender isso. Deus, Ele quer nos abençoar. E Ele não tem para nós somente uma vida. Porque às vezes a gente está ali no lugar de conforto e a gente crê que a gente é salvo e nós vamos viver eternamente. E tá bom. E tá bom mesmo. Né? Eu fui salvo, eu vou viver eternamente. Não tem morte para mim. Mas ele não termina o versículo ali. Né? João 10,10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para te dar vida e vida abundante. Então nós não podemos contentar somente com a vida. Nós temos que viver uma vida abundante. Então essa vida abundante é uma vida que arrisca, é uma vida que vive a vontade de Deus, que vai além e que faz a diferença. Então, ir só para o céu é bom, mas não basta. A gente precisa fazer a história e mudar gerações. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando Boaz estendeu ali a mão e falou: Ruth, seja tu abençoados, come ali com meus empregados, não vá para outro campo, esteja com as minhas moças. Ele sabia que se a gente sair do foco e sair do caminho de Deus, a gente corre risco. Nós temos que ter cuidado quem nós ouvimos, aonde vamos e com quem andamos. Se a gente não vigiar, nós temos a tendência a vacilar. Nós temos a tendência a afastar da presença de Deus. Nós temos, por quê? Porque o pecado já está aqui. E o pecado é bom. E ele chama a gente todo dia. Todo dia. Ele está aqui, ó, agora, rodeando na sua mente, colocando sono, colocando que você ainda tem que lavar o uniforme, colocando que ainda você, para quê? Para você não receber a palavra que Deus quer fazer na sua vida e de você não entender o propósito que Deus tem. Ele está em todos os lugares tentando nos derrubar. O diabo anda ao nosso derredor, esperando um momento para nos derrubar, para nos tragar. Não é isso? Mas também os anjos do Senhor também estão ao nosso redor. E Deus está mandando: protege, provê, cuida. Ele está guardando a gente. Mas depende das nossas escolhas e das nossas atitudes. Porque as nossas escolhas e as nossas atitudes é que vão nos afastar de Deus. Porque Deus nunca vai se afastar de nós. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, nós precisamos nos render e querer viver no lugar de adoração, no lugar onde Deus está. Então, nós precisamos querer viver o amor de Deus. Nós precisamos querer buscar essa graça extravagante de Deus. Nós precisamos querer viver na presença de Deus e entender que o nosso caráter, as nossas atitudes e a nossa escolha, elas têm sim fator principal para que a gente possa ser alcançado e ser remidos pela graça e o amor de Deus. Às vezes nós nos vemos em lugares e recebemos coisas que verdadeiramente nós não merecemos, mas Deus, Ele nos ama e a gente não pode ficar neste lugar e viver de qualquer jeito. Nós não podemos viver de qualquer jeito, porque Deus, Ele tem algo para fazer nas nossas vidas que vai além do que a gente pensa e espera. Então ali, quando termina aqui o versículo 19, 23, Boaz dá aquela ordem para Ruth ficar no lugar certo, ficar com as empregadas dele, para a gente realmente ter cuidado com o que Deus quer preparar e fazer através das nossas vidas. Então nós temos que ter muito cuidado onde nós vamos e onde nós estamos. Porque nós podemos vacilar a qualquer momento. E eu não quero que a minha história fique parada aqui.
Eu quero que Deus continue escrevendo a minha história. Eu quero que a obra que Deus começou na minha vida, Ele termine. Eu quero que Ele faça a diferença na minha vida. Eu decidi fazer isso, eu decidi viver isso. Então eu não posso mais ficar aqui na casa do pão, na casa do louvor, sem me render e sem me colocar totalmente na presença de Deus. Nós precisamos nos render e estar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu gostaria de desafiar vocês nessa noite. Eu gostaria de desafiar vocês nessa noite. Se você está aí no conformismo, se você está vivendo num lugar de murmuração, de não reconhecer Deus na sua vida, de estar ouvindo pessoas que não são pessoas que têm um propósito de Deus, de você estar num lugar onde você sabe que esse caminho que você está trilhando vai te tirar da vontade de Deus se cumprir na sua vida, eu gostaria de orar com você. E eu gostaria também que você desse um basta a Moabe na sua vida. Porque Moabe, ele representa morte. Moabe representa tristeza. Moabe representa dor. Moabe representa perdição, fome, amargura, vontade humana, sofrimento. Mas o campo de Boaz é o lugar de sonhar. É um lugar de criar expectativas. É um lugar de ser amado. É um lugar onde a misericórdia de Deus se renova todos os dias. É um lugar onde Ele nos aceita. É um lugar de novidade de vida. É um lugar da provisão, da segurança, da salvação, da liberdade e de viver a graça extravagante de Deus. Aonde você quer estar? Em Moabe ou nos campos de Boaz? Você quer estar aonde os seus desejos e as suas vontades humanas falam mais alto? Ou você quer estar no centro da vontade de Deus e viver os sonhos que Deus tem para você, não os teus sonhos? Porque os sonhos que Deus tem para nós é muito maior e melhor do que a gente pensa e imagina. O teu sonho pode ser até bom, mas os sonhos de Deus para a sua vida pode, com certeza, certamente, é muito maior e melhor. E eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria que vocês, neste momento, fechassem os seus olhos e que deixassem essa música que o Hugo vai colocar agora ministrar no seu coração. E nós vamos ter 2 momentos aqui. O primeiro é um momento onde você, de repente, vai fazer como eu fiz. Você vai reconhecer que sozinho você não pode lutar e que você precisa da ajuda do Espírito Santo. E que você não pode ficar no lugar do conformismo, você não pode ficar no lugar da indiferença, você não pode ficar no lugar do sossego, você não pode estar no lugar de acomodação. E eu gostaria de pedir você que neste momento você fizesse uma oração e pedisse ao Espírito Santo, me tira desse lugar. Me tira, Senhor, eu não quero viver de qualquer forma, eu não quero viver na mediocridade. Eu quero fazer coisas grandes. E depois que você fizer essa oração e que você sentir necessidade, vontade de você receber uma oração, eu quero te convidar a vir aqui na frente ou a se ajoelhar no seu lugar e pedir, e se prostrar, se render diante do amor de Deus, diante da grandeza de Deus e pedir, Senhor, me ajuda a sonhar. Me ajuda, Senhor Deus, a mudar a minha história. Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu quero que você faça essas 2 orações. Primeira é você pedir, dá o primeiro passo. O primeiro passo começa de você, a decisão é tua. O segundo passo é você estar onde Deus está. E nós precisamos estar no altar de Deus, para que nós possamos ser tocados. E aí eu quero te convidar a vir até aqui à frente. E aí nós vamos orar juntos. E eu creio que Deus quer fazer a obra que Ele começou, quer terminar a obra que Ele começou na sua vida. E se você quer ter uma história escrita pela mão de Deus, se renda e se disponha. E eu creio que hoje pode ser o início dela. Em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos.
E peça ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós oramos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. E se tem algum irmão meu que entrou aqui diferente, se tem algum irmão aqui que entrou conformado com a vida que está vivendo, transforma, Senhor. Transforma, Senhor Deus, esse coração de pedra em coração de carne. Espírito Santo de Deus, que essa noite vai ser uma noite de entrega.